Vamos dar continuidade aí à nossa live, segunda parte de física, sejam muito bem-vindos. Galera que vai fazer a prova para cadete, só deixando claro aí, pessoal, a nossa live ela também está salva no YouTube, ok? Se você quer assistir um pouquinho mais acelerado, está disponível para você assistir lá também. Não esquece de curtir o vídeo, curte lá o vídeo para ajudar a gente a crescer, a espalhar a educação aí. Curte o vídeo, se inscreve lá no canal que a gente vai ter vários eventos como esse daqui para frente. Vamos que vamos! Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas aplicações físicas na eletricidade, no corpo humano e tudo mais, né? Que também são dia a dia do bombeiro, beleza? A primeira questão que nós vamos começar aí resolvendo é a questão 31. Questão 31. A gente vai falar aí sobre respiração. Questão 31 diz assim: para melhorar o sistema respiratório, para simular o sistema respiratório humano, um aparato com duas bexigas representando os pulmões, uma membrana elástica representando o músculo diafragma e um tubo flexível em forma de Y representando a traqueia e os brônquios, foi montado dentro de um recipiente plástico que representava a caixa torácica na figura 1. Para você que está com material, tem uma figurinha lá para você verificar. As bexigas estão vazias. Deslocando-se a membrana plástica para baixo, as bexigas se enchem conforme a figura 2. Em uma analogia entre esse aparato e o sistema respiratório humano, o deslocamento da membrana elástica para baixo corresponde a... Olha só, a gente tem aí, para você que está acompanhando o material, tem uma fotinho aí com uma caixa, né, um recipiente que tem dois balões. Quando a gente pega uma bexiga e puxa para baixo, os balões que estão dentro se enchem, né? E quando solta essa membrana plástica, os pulmões se esvaziam. Isso ele está dizendo que quer representar o nosso sistema respiratório, né? Os pulmões. Já deixo claro para você, nós não respiramos por causa dos pulmões, tudo bem? Nós respiramos por causa desse músculo que fica aqui embaixo dos pulmões, que é o diafragma. O que acontece? Quando esse diafragma ele se contrai, a gente tem o aumento do volume na caixa torácica, e se o volume aumenta, a gente tem uma diminuição da pressão interna dentro do nosso corpo. Se a pressão interna diminuiu, a pressão externa vai ficar maior. O que vai acontecer? O ar vai entrar nos nossos narizes, na nossa narina, e consequência no pulmão, né? A gente tem uma equação, que é a equação de Clapeyron, que é assim: PV é igual a nRT. Também gosta de apresentar assim, ó: PV sobre T é igual a NR. Pressão e volume são duas grandezas que se multiplicam. Se essas grandezas se multiplicam, elas são inversamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra tem que diminuir para o valor permanecer constante, ok? Então, grandezas inversamente proporcionais. A gente tem aqui o P que multiplica V. Então, quando o nosso diafragma ele se contrai, ele vem para baixo, né? Aumenta o volume do pulmão. Se o volume do pulmão aumenta, o que vai acontecer com a pressão interna na nossa caixa torácica? Essa pressão interna vai diminuir. Diminuindo a pressão interna, a pressão externa vai ficar maior. O ar vai entrar e nós vamos inspirar. Ok? Agora eu vou relaxar esse diafragma. Relaxei o diafragma, o volume ele vai diminuir. No relaxamento, a gente tem uma diminuição desse volume. Se esse volume diminui, a pressão na caixa torácica aumenta. Se a pressão na caixa torácica aumenta e fica maior do que a pressão atmosférica, o ar sai dos nossos pulmões e a gente expira, tudo bem? Então, inspiração.
Diafragma desceu, aumentou o volume, pressão interna diminuiu, o ar entrou. Vou relaxar o diafragma, vou expirar. Diafragma subiu, diminuiu o volume, aumentou a pressão interna, sendo maior do que a pressão externa, o ar sai, ok? Então é assim que a gente respira. Nós respiramos por diferença de pressão, não é por conta dos pulmões, a gente respira por conta do diafragma. Tanto é que quando você bate aqui a sua região mais embaixo aqui dos pulmões, esse diafragma ele é afetado e você fica com dificuldade de respirar porque a gente fica com uma falta de ritmo, uma falta de controle desse diafragma, que dá aquela sensação de tô sem ar, não consigo respirar. Por quê? Porque o diafragma não está conseguindo descer para você conseguir respirar. Perfeito? Então vamos lá. O que está dizendo aí a nossa questão? A letra A. Em uma analogia a esse aparato, o sistema respiratório, o deslocamento da membrana para baixo corresponde ao quê? A gente já viu que ela vai para baixo quando o diafragma se contrai, tudo bem? Letra A está dizendo assim: corresponde à contração do diafragma, beleza, até aí tá certo, que aumenta o volume da caixa torácica. Opa, tá bonitinho aí, ó. Contraiu o diafragma, aumentou o volume da caixa torácica, até aí tá tudo bem. Fazendo com que a pressão interna dos pulmões fique maior que a pressão ambiente. Poxa, acabou com a questão aí no final. Quando o diafragma se contrai, o volume aumenta. Se o volume aumenta, o que acontece com a pressão? Ela diminui. Na questão está dizendo que aumenta. Está errado. Alternativa B. A contração do diafragma que diminui o volume da caixa torácica. Então, se o diafragma se contrai, diminui o volume? Não, o volume aumenta. Está errado a letra B também. Letra C. A contração do diafragma que aumenta o volume da caixa torácica, tá certo? Fazendo com que a pressão interna dos pulmões fique menor, volume aumentou, pressão diminuiu, perfeito. Com que a pressão interna fique menor que a pressão ambiente. Maravilha! Letra C é nós. Letra D e letra E tá dizendo que é relaxamento do pulmão. Não. O relaxamento do diafragma, não. Quando o diafragma relaxa, a gente expira. Tanto é que quando uma pessoa morre, o que acontece? Ela puxa a respiração ou ela solta a respiração? Ela solta. Por quê? Porque todos os músculos dela se relaxaram no momento da morte e aí o diafragma fez o quê? Subiu. Ele relaxou. E aí a pessoa dá aquele último suspiro, morre. Beleza? Vamos que vamos. Alternativa correta, letra C. Explicada aí a questão para você. Questão 32. Questão 32 fala sobre situações de mergulho. Essa questão é do Enem essa questão. Eu trouxe ela aqui pra gente porque é muito aplicável aí às situações que o bombeiro vai ser submetido, né? Questões físicas aí que estão presentes no cotidiano do bombeiro. A gente tem uma doença chamada, acho que tem uma questão falando sobre isso aqui, uma questão teórica. Vamos falar sobre essa questão teórica e depois a gente volta nessa aqui, que aí fica mais tranquilo. Questão 38, vamos para 38, a gente resolve a 38, que é uma questãozinha teórica, depois a gente volta para essa questão, que é uma questão mais de cálculo. Questão 38 está dizendo assim, questão 38, física, soldado, corpo de bombeiros. Questão aí aplicável, não lembro qual que é a banca dessa questão, mas acho que não é CESP não, mas caiu aí em prova de soldado, corpo de bombeiros. Está dizendo assim, o que quase todo mergulhador sabe é que a doença descompressiva causada por bolhas de nitrogênio que se expandem no sangue ou nos tecidos do corpo, causando lesões em graus variáveis. Dessa maneira simples, vamos entender como as bolinhas saem. Segundo a lei de Henry,
a solubilidade de um gás num meio líquido é diretamente proporcional à sua pressão parcial. Ele está dizendo que a solubilidade de um gás é diretamente proporcional à pressão, beleza? Diretamente proporcional à pressão. Cadê? Traduzindo, quanto mais pressurizado estiver o gás, mais solúvel ele fica. Então, considerando a densidade da água como 1 grama por centímetro cúbico, o módulo da aceleração da gravidade como 10 e a pressão atmosférica ao nível da água como 1 atm, analise as afirmativas abaixo e assinale a correta. Vamos lá, vou explicar o que é essa doença descompressiva. Quando você mergulha a grandes profundidades, a pressão que você está sendo submetido, ela vai aumentando. Cada 10 metros de coluna d'água, a cada 10 metros de coluna d'água, se você não sabia dessa informação, estou te dando uma informação muito importante que pode cair na tua prova. A cada 10 metros de coluna d'água, a gente tem um aumento de 1 atm. 1 atm, 1 atm, 1 atm. Então, por exemplo, alguém que está numa profundidade de fora a pressão atmosférica, tá aqui a água, ó, isso aqui tudo é água, e a gente ainda tem a pressão atmosférica que é 1 atm. Tudo bem? Nós vivemos tranquilamente na pressão atmosférica. 1 atm é ao nível do mar, ok? Ao nível do mar nós temos a pressão de 1 atm ou de 10 a quinta Pascal, 10 a quinta Pascal, também mesma coisa, ou Newton por metro quadrado, que é a mesma unidade, Newton por metro quadrado, é a mesma coisa, 10 a quinta Pascal ou 10 a quinta Newton por metro quadrado, é a mesma coisa. A gente tem o seguinte, que nós vivemos aqui numa pressão de 1 atm. Se eu desço 10 metros abaixo da água, eu estou sendo submetido a uma pressão de 2 atms. Se eu desço 20 metros para baixo, eu estou submetido a uma pressão de 3 atms. E assim sucessivamente. Se você quiser saber se o seu relógio é a prova d'água, você pega o reloginho, vira a parte de trás dele e você vai ver escrito lá 1 atm, 3 atm, 5 atm. O que isso significa? Ele é resistente à água até essa profundidade. Por exemplo, um relógio que é resistente à água a 3 atm, você só pode descer até onde? Até 20 metros. O relógio é resistente até 5 atm, você pode descer até onde? Até 40 metros, ok? Porque são 40 metros de coluna d'água mais a pressão atmosférica que está aqui. Então, quanto mais você mergulha, quanto maior a profundidade que você mergulha, mais solúvel ficam os gases, tudo bem? O gás que a gente respira, ele é em grande parte nitrogênio. Só que esse nitrogênio, na nossa pressão ambiente, não faz mal para a gente, ele é inerte, né? Então a gente respira, o nosso corpo quase não absorve esse nitrogênio. Ele não é diluído na nossa corrente sanguínea, né? Mas à medida que você vai afundando, a pressão vai aumentando e quando a pressão aumenta, como ela é diretamente proporcional à solubilidade do gás, o gás fica mais solúvel. Ou seja, aqui na superfície, quando o nitrogênio não era tão solúvel na sua corrente sanguínea, à medida que você mergulha, você vai diluir, você vai dissolver nitrogênio na sua corrente sanguínea. Então, o que acontece? Quando esses mergulhadores vão a grandes profundidades, eles não podem voltar rapidamente para a superfície, porque essa variação de pressão, quando a pressão vai diminuindo, diminui também a solubilidade. Aquele nitrogênio que estava dissolvido no seu sangue, ele se separa do seu sangue e aí começam a criar bolhas. Tem vídeos na internet de um homem que era pescador, subiu rápido para a superfície
e ele ficou cheio de deformações no corpo dele. O que são essas deformações? Foi o nitrogênio que se desprendeu do sangue. Isso pode acontecer inclusive no cérebro. Se o nitrogênio presente no cérebro se desprende do sangue, você morre na hora, tudo bem? Então, situações aí que mergulhadores passam. Doença da descompressão. Agora vamos para a nossa alternativa. Letra A. Em 1 metro de profundidade, respiramos o dobro de pressão de ar. Em consequência de nitrogênio, Em 1 metro de profundidade, respiramos o dobro de pressão de ar. Em 1 metro? Não é em 1 metro. Quanto que vai ser o dobro de pressão? O dobro de pressão vai ser 10 metros, ok? 10 metros de coluna d'água, a pressão dobra, perfeito? Letra B. Após mergulharmos, o gás nitrogênio disponível nos tanques de respiração utilizados vai ficando menos solúvel à medida que subimos, podendo haver formação de bolhas. É nóis, perfeito, foi o que eu acabei de falar. Após mergulharmos, o nitrogênio disponível no tanque de respiração utilizado vai ficando menos solúvel à medida que subimos. Então eu mergulhei, esse nitrogênio dissolveu no meu sangue e à medida que a gente vai subindo, a solubilidade desse nitrogênio diminui. Então ele pode sair formando bolhas, ok? Formando bolhas. Perfeito. Letra B é a nossa alternativa correta. Vamos ver as outras? Letra C. Em um mergulho na água, quanto mais fundo, menos gás é absorvido pelo corpo. Errado. Quanto mais profundo, mais pressão. Quanto mais pressão, mais solubilidade. Então, quanto mais se mergulha, mais gás é absorvido pelo corpo. Letra D. Após mergulharmos, o gás oxigênio disponível nos tanques de respiração utilizados no mergulho vai ficando menos solúvel à medida que descemos. Nada a ver, à medida que descemos, pressão aumenta, solubilidade também aumenta. A letra D está errada também. Após um mergulho profundo, é recomendável fazer a subida rapidamente para evitar a formação de bolhas no sangue. É o contrário. À medida que, quando num mergulho profundo, a gente tem que subir lentamente. Como é que os mergulhadores fazem para subir? Eles soltam uma bolinha de ar, né? Eles soltam lá uma bolinha de ar e eles têm que chegar na superfície antes dessa bolinha de ar, porque se eles passarem, eles já estão fazendo uma subida rápida e uma grande variação de pressão em relação ao tempo. Tudo bem? Então é assim que eles fazem para subir. Solta uma bolinha de ar e vai seguindo embaixo dela para garantir que ele não está fazendo uma subida rápida e não sofrer aí com a doença da descompressão. Ok? Vamos lá para a nossa questãozinha que a gente ficou de resolver. Questão 32. Alternativa correta da questão que a gente estava resolvendo, letra B. Vamos falar aí sobre pressão hidrostática. Pressão hidrostática. A pressão hidrostática, vamos supor que a gente tem um tanque aqui, ó. Temos aqui um tanque. E a gente tem aqui um ponto A e um ponto B. Ponto A, ponto B. Esse ponto A e esse ponto B, eles estão nessa variação de altura aqui de distância, ó, ΔH. A variação de pressão que ele vai sofrer, tá aqui o nosso líquido, ó. Tá aqui um líquido, de um líquido qualquer, que eu não sei que líquido é esse, pode ser qualquer líquido. Esse líquido, a variação de pressão entre esses dois pontos vai ser dada pelo seguinte, pela densidade do líquido, pela gravidade e pela diferença de altura entre esses dois pontos. Tudo bem? Então,
a variação de pressão a qual ele vai estar sendo submetido vai obedecer essa equação. Variação de pressão é a densidade do líquido, gravidade, vezes a variação de altura. Ok. Questão 32. Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura onde o mergulhador se abrigou. Beleza. Na questão, vou guardar só essa equação para a gente utilizar ela aqui. Pressão hidrostática ΔP é igual a μ, densidade do líquido, gravidade, diferença de altura. Perfeito. Essa aqui é a nossa equação. Lá na questão está dizendo, está aqui o mar, e bem aqui, ó, um mergulhador ficou preso aqui nessas rochas aqui, ó. Formou-se um bolsão de ar nessas rochas aqui, ó, um bolsão de ar. Tá aqui o mergulhador preso aqui, ó. O mergulhador ficou preso aqui. Ficou preso aí nesse bolsão de ar. A altura, a diferença de altura daqui para cá, a questão falou para mim que é de 50 metros. 50 metros. Ele dá uma distância daqui para cá. Ó. Ele disse que é 30 metros. Para que serve isso, professor? Para nada. Não serve para nada esses 30 metros. A gente não tem nada a ver, não tem nenhum, no cálculo não se aplica esses 30 metros aí. Apenas a profundidade que ele está sendo submetido. De cabeça. Quantos ATM esse cara está sendo submetido? Ele está sendo submetido a 5 vezes o valor de 10 colunas de água, ok? Então a gente tem 5 colunas de água, a 10 metros de coluna d'água, perdão. Então a gente tem 5 colunas de água aqui em cima dele. Então, ó, quantos ATMs? Aqui a gente tem a pressão atmosférica, um ATM, que é a mesma coisa que 10 a quinta Pascal. E aqui embaixo, se a gente já tem um ATM, esse cara está submetido a quantos ATM aqui embaixo? 1 mais 50 metros de coluna d'água, que são 5 ATM. Um ATM com 5 ATM, a pressão aqui embaixo, ó, vai ser de 6 ATM. A pressão aqui embaixo, que ele está sendo submetido, é 6 ATM. Uma pressão bem grande, né? 50 metros de coluna d'água é uma pressão grande. E aí diz o seguinte, durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, para que o seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Vamos para o gráfico. Está lá o gráfico. Considere que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja de 1000 kg por metro cúbico. Em minutos, qual é o tempo necessário para a descompressão e a que o mergulhador deverá ser submetido? Aí ele dá um gráfico aqui, ó. Ele dá um gráfico para essa descompressão. Ele dá aqui esse gráfico. A partir do 100. Alguma coisa nesse sentido aqui. A gente tem 100 com 20 minutos. 100, 20 minutos. O tempo aqui é em minutos, ó. A gente tem 200 também para 20 minutos. Mesma coisa.
200, aqui é quilopascal, ó. Quilopascal, a pressão. 300 é um negócio aqui assim, ele não disse quanto é que é, não dá para saber direito. 400 vai dar com 40, 300 aqui. 400 vai dar com 40. 500 vai dar com 60. 500 vai dar com 60. Esse é o gráfico que ele dá aí, ó. Submetido a uma pressão de 100 kPa, ele tem que ficar 20 minutos no processo de descompressão. Se ele ficar 200, ele não falou, 200 também aqui 20 minutos, aproximadamente 20 minutos. 300 eu não sei, no gráfico não dá para ver quanto é que é, não diz exatamente. 400 ele tem que ficar 40 minutos nesse processo de descompressão. 500 ele tem que ficar 60 minutos. O que a gente tem que saber aí? A gente tem que saber qual foi a variação de pressão a qual ele foi submetido. Olha só, ele estava numa pressão de 6 atm. Ele vai voltar para onde? Ele vai voltar para a superfície. Na superfície tem quantos atm? 1 atm. Então, a variação de pressão que ele vai ser submetido vai ser de 6 lá no fundo, menos 1, que é aqui fora. Então, vai ser 6 menos 1 atm. Essa variação de pressão vai ser de 5 atm. Só que não tem atm. Aqui está em quilopascal. O que é um atm? Um atm é 10 a quinta pascal. Então vamos substituir. ΔP, variação de pressão, é 5 vezes 10 a quinta atm. Só que aqui, ó, tá em quilopascal. O que é um quilo? Um quilo é 1000. E o que significa 5 10 a quinta? 5 10 a quinta é 5 e 5 zeros. ΔP é igual a 5, 1, 2, 3, 4, 5. O que é um quilo? Um quilo não é 1000? Sim. Então, se eu tirar 1000 aqui, ó, se eu tirar esses 3 zeros, eu posso colocar um K. ΔP é 500 o quê? 500 kPa, 500 kPa. Quilo significa 1000, então a gente tem o quê? 500.000 kPa. A gente tem 500.000 pascais, ok? 500K, 500.000 pascais. É o que ele está dizendo aqui, ó. 500.000 pascais, ele tem que ficar quanto tempo nesse período de despressurização? 60 minutos. Então, a nossa alternativa correta aí, letra C. Tudo bem? Pegamos aí duas questões que são conexas para você entender o cálculo e também conseguir entender o motivo dessa descompressão que o nosso corpo tem que sofrer caso a gente seja submetido a grandes variações de pressão. Beleza. Bora para a eletricidade agora. Falar sobre eletricidade. Já vamos começar bem aí. Vamos começar com a questão... Vamos começar aí com a questão 43. Corpo de Bombeiros Militar do Alagoas, CESP-CBM. Ótima questão aí, ó. Vai lá no material. Questão 43. E aí, pessoal, estão gostando da aula? Quem está online aí, dá um salve, fala um alô, diz alguma coisa. Estamos aí. Obrigado a todo mundo que está participando. Texto para as questões 44 e 45. O ser humano, mesmo sendo condutor, mostra certa resistência à passagem de corrente elétrica. A tabela precedente mostra de forma simplificada algumas informações sobre a influência da corrente elétrica no corpo de um homem saudável. A respeito desse assunto,
e tendo como referência a tabela precedente, julgue o próximo item. Está dizendo aqui o seguinte, questão 43. Ao colocar as mãos no pino, ao colocar as mãos nos pinos de uma tomada 220 volts, um indivíduo saudável com resistência do corpo igual a 200 ohms, ele diz que a resistência do corpo humano é 200 ohms, ele disse que a tensão a que esse cara vai estar sendo submetido é de 220 volts. Ele poderá sofrer fibrilação ventricular. Fibrilação ventricular. Aí na nossa tabelinha, no nosso assunto, né, na nossa listinha, tem uma tabelinha que está dizendo o que acontece. Essa tabela diz que uma corrente menor do que 1 mA tem pouco efeito. Pouco efeito. De 1 mA, de 1 mA até 50 mA, ele vai sofrer fibrilação ventricular. E acima de 50 mA até 5... asfixia lenta, né? Asfixia lenta. Fibrilação ventricular é o próximo. De 1 até 50 mA, asfixia lenta. Asfixia lenta. E de 50 mA até 5 amperes, ele pode sofrer fibrilação ventricular. Fibrilação ventricular. Possível morte, né? E para uma corrente maior do que 5 amperes, não tem jeito, papai. Queimaduras internas e externas, e aí é sal e coloral. Não tem jeito, morre. Bom, por onde que a gente vai sair? Só fazendo uma recapitulação. Lei de Ohm. A lei de Ohm é que fala sobre os resistores. A lei de Ohm, ela é o RUI. Essa bem aqui, ó. R é igual a U sobre I. Ou então você pode usar ela assim, ó. Sorrisinho aqui, ó. Ri. Beleza? Sorrisinho, ri. U é igual a RI. Belezinha? Facinho para você decorar. Tensão é igual a multiplicação do valor da resistência pela corrente. O que ele quer descobrir aqui nessa equação? Ele quer descobrir qual corrente que uma pessoa que pegar num pino de 220 volts, tendo resistência do corpo igual a 200 ohms, qual corrente que vai passar pelo corpo dele? Ele está dizendo que ele vai sofrer fibrilação ventricular. Vamos ver se vai sofrer mesmo. Fibrilação ventricular. Vamos que vamos. Tá aqui, ó. Ele quer saber quem é a corrente. Se ele quer saber quem é a corrente, você pode trocar de lugar esses dois caras aqui, ó. I é igual a U sobre R. I é igual a tensão, 220 volts, dividido para 200. Esse zero já vaza com esse zero.
22 dividido para 20, esse zero eu já vou colocar aqui, ó, 2,2. Esse zero faz essa vírgula andar para cá. 2,2 dividido para 2. Então, essa corrente, 2,2 dividido para 2, vai dar 1,1. 1,1 que? Ampere. Tá aí. Se você pegar num pino de tomada, né? Se você tiver curiosidade, vai lá, pega no pino de tomada e vê o que acontece. Você vai estar sendo submetido a uma corrente de 1,1 ampere. O que acontece? 1,1, ele está em qual desses 4 intervalos? 1,1 ampere é maior do que 1 ampere, ó. Então tá aqui. 1,1 ampere, cadê? É 1,1 ampere, né? Tá aqui. 1,1 ampere vai ser maior do que 5 miliampere. Então tá aqui, ó. Entre 5 miliampere e 5 ampere. É isso aqui que está dizendo. Se você quiser transformar isso aqui para miliampere, você pode multiplicar por 1000. E vai ser igual a 1. Esse ponto 1 aqui, ó, você vai andar 3 casas, vai ficar assim. 1, 2, 3. Aonde tiver buraquinho, você coloca 0. Beleza? Então aqui vai ser 1.100 miliampere. 1.100 miliampere é maior do que 5 miliampere e também é menor do que 5 ampere, beleza? Então tá aqui, ó, tá entre essa faixa. O que ele vai sofrer? Ele vai sofrer uma fibrilação ventricular. Professor, o que é fibrilação ventricular? Não faço a mínima ideia, eu só preciso responder a questão. Ele vai sofrer fibrilação ventricular. Na verdade, eu sei o que significa. Calma que eu vou te explicar, porque também é interessante isso. Fibrilação ventricular, ele é uma falta de ritmação no batimento do seu coração. Seu coração, ele bate assim, ó. Parte de cima abre, parte de baixo fecha. Ele funciona assim, ó. Tudo bem? É assim que seu coração bate. Uma fibrilação ventricular, ele fica uma falta de ritmo e não bate de forma efetiva, de forma eficiente para fazer o sangue girar no seu corpo. Então fica aquela fibrilação ventricular, ele não bate direito e aí você não consegue ter oxigenação no seu sangue. Por isso que está escrito lá que é uma possível morte. Porque se demorarem para te atender, você vai com certeza, se não morrer, vai sofrer sequelas, né? Então, qual é o caso a se fazer? O caso a se fazer é você, se tiver acesso, tem alguns pontos, por exemplo, os shoppings, eles têm que ter um desfibrilador portátil. Não lembro qual que é a abreviação, mas eles têm que ter um desfibrilador portátil. Como é que vai colocar esse desfibrilador? Você vai colocar um dos eletrodos aqui na parte... Como é o nome do osso? Esqueci. É subclavícula... Embaixo da clavícula aqui, você vai colocar um eletrodo aqui e vai colocar outro eletrodo aqui nessa parte. Professor, mas eu vejo na novela que eles colocam o eletrodo aqui, ó, paralelo. Tá errado, não pode colocar aqui. Por quê? Porque a corrente elétrica ela tem que passar pelo seu coração. Então, um eletrodo fica aqui nessa parte de cima, embaixo da clavícula direita, e o outro vai ficar aqui próximo da costela. Aí o atendente, o socorrista, vai dizer, afasta. Afasta o quê? Para afastar todo mundo, que se tu pegar no corpo, tu vai pegar choque também, né? Então ele vai botar aqui e vai dizer, afasta, vai dar primeiro choque. Para que é esse choque? É para tentar causar ritmo no seu coração de novo. O que está acontecendo no seu coração é um curto-circuito, a corrente elétrica não está sendo efetiva. Os batimentos cardíacos que você enxerga lá naquele visor dos hospitais, eles estão medindo o quê? Eles estão medindo a tensão do batimento cardíaco do seu coração. Então, vai lá, dá o choque para voltar a ter ritmo no seu coração, beleza? Para você não morrer. É isso que acontece. Desfibrilação ventricular é uma desfibrilação que acontece no ventrículo, parte de baixo do coração, que pode causar sua morte, beleza? Próxima questão. Considerando que haja resistência interna de 200 ohms e que esteja passando pelo seu corpo
uma corrente de 2 mA, é correto afirmar que, por efeito Joule, será dissipado pelo seu corpo uma potência maior do que 1 watt. Vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, tá? Então, fibrilação ventricular. A questão está correta, né? Ele diz que vai sofrer fibrilação ventricular, está dentro da faixa, questão 43, então está correta. Vamos para 44. Questão 44, ele está dizendo assim: considerando que a resistência interna de um homem seja de 200 ohms, está aqui, e que esteja passando pelo seu corpo uma corrente de 2 mA, agora ele está dizendo que está passando uma corrente de 2 mA pelo corpo dessa pessoa. I é igual a 2 mA. É correto afirmar que, por efeito Joule, será dissipada uma potência maior do que 1 watt. Potência é maior do que 1 watt. Como é que a gente calcula potência? Potência, na eletricidade, a gente vai calcular de duas formas. Potência vai ser a energia dividido pelo tempo. Então, quando você quer medir o seu consumo de energia, seu consumo de energia vem em que unidade? Watt vezes hora. É daqui, ó. Potência é dada em watt e o tempo de consumo é dado em hora, para você não ter um número muito grande lá na sua conta de energia. Por isso que esse tempo aqui na energia elétrica, na sua conta de energia, é utilizado em hora. Mas no sistema internacional, essa potência aqui, ó, as unidades, aqui é Joule, aqui é segundo, e aqui é watt. No SI, Sistema Internacional de Unidades. Então você pode calcular a potência desse jeito. Ou então você pode calcular a potência assim, ó. Potência é igual a corrente vezes a tensão. Pode calcular assim também. Temos essa equação para potência, temos essa equação para potência, mas só que o que ele está perguntando tem a ver com resistência. A gente também pode calcular qual é a potência dissipada por um resistor. Potência dissipada pelo resistor. O que é a potência dissipada pelo resistor? É justamente aquilo que vem escrito na caixa de lâmpada. Quando você compra uma lâmpada, vem escrito lá 40 watts. O que significa? Que aquela lâmpada dissipa 40 watts de energia para ela poder acender, ok? Então é isso que significa. Potência dissipada pelo resistor, ela vai ser calculada em conjunto com a lei de Ohm, que é assim, ó, resistor é U sobre I. Então você pode calcular assim, ó. O que é potência? Vou só mudar essa lei de Ohm aqui, ó. Vou botar ela assim, ó. I é igual a U sobre R. Vou só mudar ela aqui. Potência é π. π-U. Essa lei de Ohm também pode ser feita desse jeito aqui, ó. U é igual a RI. Tem essas três formas aqui da lei de Ohm. É a mesma equação, só mudei as colocações dos personagens aí, né? Das incógnitas. Então, potência é π. Se eu estou querendo calcular alguma coisa com resistência e corrente, eu vou dar um jeito de tirar essa tensão aqui dessa potência, ó. Como é que a gente vai tirar a tensão? Quem é tensão? Tensão é resistor vezes corrente. Então, resistor vezes corrente vai ficar assim, ó. π vezes U. Sabendo que U é igual a R vezes I, essa potência vai ser igual a quem? I que multiplica U. Quem é U? U é R vezes I. E aí você substitui aqui, ó, R vezes I.
I vezes I vai ficar I ao quadrado, potência RI elevado ao quadrado. Então você pode calcular a potência dissipada desse jeitinho aqui. Tem outra forma também de você calcular a potência dissipada em relação à tensão. Em relação à tensão, você vai substituir esse cara aqui, ó. P é igual a I vezes U. Quem é I? I é U sobre R. P é igual a U sobre R, no lugar do I aqui, ó. U sobre R vezes U, que estava aqui já. U vezes U, U quadrado. Potência, U quadrado sobre R. Então você tem aí várias formas de calcular a potência. Beleza? Potência, energia pelo tempo, pode ser a corrente vezes a tensão, pode ser o valor da resistência multiplicado pela corrente ao quadrado, o valor da tensão ao quadrado dividido pelo resistor. Temos aí 4 equações para calcular a potência. Vamos ver qual que vai se aplicar. Aqui ele está pedindo, ele quer uma relação de resistência com corrente. Qual dessas equações tem resistência e corrente ao mesmo tempo? Essa aqui, ó, potência, resistência, corrente ao quadrado. Vamos calcular segundo essa aqui então. Vou apagar aqui para a gente fazer a nossa conta. A potência dissipada vai ser igual ao valor da resistência, 200, vezes a corrente que passa por ele. Quanto que é essa corrente? É 2 mili. O que significa 2 mili? Mili é a mesma coisa que dividido por 1000. Então você pode botar assim lá, ó, 2 sobre 1000. Beleza? O que é 1 mililitro? É 1 litro dividido por 1000. O que é 1 miliampere? É 1 ampere dividido por 1000. Se você esquecer, você pode jogar assim lá, ó, 2 dividido por 1000. Eu gosto de trabalhar com potência. Eu colocaria na minha prova assim, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 3. Eu usaria como potência. Mas se você não é muito familiarizado com potência, pode jogar assim na sua conta, que também vai dar certo. Então aqui, ó, RI ao quadrado. E olha o que eu vou fazer ainda, ó. Eu vou fazer assim. 2 sobre 1000 elevado ao quadrado. P vai ser 200 vezes 2 ao quadrado, dá 4. Aqui que eu falei para você, ó, 1 elevado ao quadrado dá 1. 3 zeros vezes 2 vai dar quanto? 3 vezes 2 vai dar 6. Então isso aqui é a mesma coisa que 1 e 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pega a quantidade de zeros e multiplica pelo expoente. 3 vezes 2, 6 zeros. Aí vem para cá, ó. 2 zeros aqui, corta com 2 zeros aqui. Essa potência, 2 vezes 4 dá 8. 8 dividido para quanto? 8 dividido para 10.000. 8 dividido para 10.000. Ele está dizendo que a potência é maior do que 1 watt. É maior do que 1 watt? Não, é muito menor do que 1 watt. É 8 dividido para 10.000. Então isso aqui é maior do que 1 watt. Então a questão aí está errada. Beleza? Tá errada aí a nossa questão. 200 ohms e a corrente é de 2 miliampere. Tá errada aí a nossa corrente. Quanto dá essa divisão, professor? Não sei, mas eu sei que 8 fatias de pizza dividido para 10.000 caboclo não dá nenhum para cada. Então não interessa quanto dá a divisão. Responde a questão, é nós. Próxima. Vou pegar aqui a questão. Já está encerrando o nosso horário. Pega aí a questão rápida aqui para a gente fazer. A questão 57. Depois da 56 tem um texto.
CESP CBM Ceará, também aí ó, caiu no Corpo de Bombeiros, prova dos bombeiros. Então você vê que prova de Corpo de Bombeiros, geralmente questão do CESP, né, eles gostam de colocar questões que são aplicáveis ao dia a dia do bombeiro, né? Diz assim: frequentemente é noticiado nos meios de comunicação que incêndios em residências são causados pelo mau uso da rede elétrica, em particular pela sobrecarga do sistema. As redes elétricas são dimensionadas geralmente por meio de fusíveis, dispositivos de proteção contra altas correntes em circuitos. O fusível é construído de um filamento ou de lâminas de ligas metálicas termicamente sensíveis que se intercalam em pontos da instalação elétrica para que se fundam ou se deforme por efeito Joule. Só um adendo: o que é efeito Joule? Efeito Joule é efeito de aquecimento. Resistores, eles têm um aquecimento característico por conta da passagem de corrente elétrica. Por exemplo, ferro esquenta, ele esquenta por quê? Efeito Joule. Chapinha, sanduicheira, secador de cabelo, toda essa galera esquenta por causa desse efeito chamado efeito Joule. Então o que o fusível faz? Ele se aquece por efeito Joule e se rompe. Quando ele se rompe, ele impede a passagem de corrente elétrica e desarma o circuito. Cadê? Quando a intensidade de corrente superar determinado valor, devido a curto-circuito ou sobrecarga, o que poderia danificar os condutores e causar incêndios ou destruir outros elementos do circuito. Na figura 1, acima, que está abaixo, né, é representado um circuito elétrico que se constitui de fontes, resistores e fusível de proteção. Nas figuras 2 e 3, são representados, respectivamente, o modo ligado e o desligado de um fusível que faz uso de deformação de sólidos por variação de temperatura. O referido equipamento é formado por duas barras metálicas M1 e M2 ligadas uma a outra, cujos coeficientes lineares de dilatação térmica são respectivamente A1 e A2, com A1 diferente de A2. Quando o circuito atinge a corrente máxima estabelecida, a temperatura das barras aumenta, fazendo com que elas se dilatem. Em seguida, a mola expande-se, desligando o circuito. Texto grande, cansativo, né? Mas vamos lá. 57. Entre os equipamentos ligados à rede elétrica, o que consome mais energia elétrica por unidade de tempo é o secador de cabelo. Então, o que é energia por unidade de tempo? Energia por unidade de tempo é potência. Então ele está dizendo o seguinte, que aquele que tem a maior potência é o secador de cabelo. Tá certo ou tá errado? O secador de cabelo tem 1.200 watts. Tem alguém aí nesse circuito que tem mais de 1.200 watts? Tem um aquecedor. O aquecedor elétrico tem 1.800 watts, então ele tem uma potência bem maior. A alternativa 57 está errada. Questão 58. A medição da intensidade da corrente elétrica que passa pelo fusível pode ser feita mediante um amperímetro ligado em paralelo ao circuito do fusível. Errado, amperímetro tem que ser ligado em série com o circuito. Amperímetro e voltímetro. Voltímetro, ele tem que ser ligado em paralelo e o amperímetro tem que ser ligado em série. Tenho aqui um circuitinho aqui, ó. Circuito, uma fonte, um resistor. Se eu quiser ligar um amperímetro, esse amperímetro tem que fazer parte desse circuito. Ele tem que estar em série com esse circuito. E se eu quiser medir a tensão, eu vou colocar aqui um voltímetro. E esse voltímetro ele tem que estar em paralelo com esse circuito. Em paralelo com o circuito. Tudo bem? O circuito, o amperímetro, ele tem que ter uma baixíssima resistência
Para quê? Para ele não interferir no circuito, porque se ele tiver uma resistência alta, ele vai consumir tensão. Se ele consumir tensão, ele vai atrapalhar o que ele está medindo. Então ele tem que ter baixa resistência. O voltímetro, ele é o contrário, ele tem que ter uma alta resistência. Para quê? Para que quando ele seja acoplado ao sistema, a corrente não venha querer passar por ele, porque eu não quero que a corrente passe por esse voltímetro, eu só quero saber qual é a diferença de potencial entre esses dois pontos. Então, por isso, ele tem que ter uma alta resistência, em série ele tem que ter baixa resistência. Então, a medição da corrente pode ser feita por um amperímetro ligado em paralelo? Não, o amperímetro tem que ser ligado em série. Vou finalizar aqui, já são 9h30, tô com medo da live acabar no meio. Pessoal, muito obrigado mesmo, todos vocês que participaram, obrigado por todo mundo que está online aí até o fim. Gente, desejo para vocês muita calma na hora da sua prova, que você faça uma boa prova tranquilo. Se você estudou, vai confiando naquilo que você estudou, beleza? Dá uma assistida em outras lives, pega a live lá do professor Cordeiro, pega a live lá do Júnior Gel, live do Curirim, que fala sobre os assuntos daqui também. Cara, dá uma assistida nessas lives aí, que essa galera, eles são certeiros na hora de dar a dica para o seu concurso, né? Então dá uma assistida lá na live deles também. Eu acho que amanhã eu não vou conseguir fazer live. Qualquer coisa, fica de olho lá no Instagram. Se eu conseguir, eu posto e já aviso o horário para vocês, ok? No mais, muito obrigado mesmo, pessoal. Ótima prova. Algumas dicas de prova para você. Não leve caneta de bico fino. Leva a Bic do concurseiro. Curirim estava falando na live dele que aquela caneta de bico fino, ela estava transpassando para a folha de redação. E por conta disso estava meio que como um sinal, né? A sua redação não pode ter sinal de demarcação de nada, que dê a entender que a prova é sua.